A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amados irmãos, irmãs, seguidores, inscritos e os que estão compartilhando esse projeto de Confrontando os Pecados pelo caminho do canal O Caminho para a Salvação de Ari Antunes no YouTube. E eu estou mais uma vez fazendo um apelo para vocês, um pedido para vocês, porque o tempo está passando depressa. E tem muitas pessoas, muitas almas sofrendo, perecendo por aí. Precisando de homens e mulheres, jovens, adolescentes, para levar a palavra do Senhor Jesus a esse povo. Porque a incredulidade está aumentando, a hipocrisia está aumentando e a idolatria. Entende? Então, essas três coisas, irmão, estão cada dia mais se proliferando neste mundo. E o mundanismo está invadindo o centro dos templos. As igrejas que eram para ser de Jesus já não estão mais sendo de Jesus. Está sendo de Satanás do mundo. Pelas obras que estão acontecendo nas igrejas, nesses templos, o que estão fazendo, como o pastor, se diz pastor, o líder está conduzindo o povo totalmente diferente, irmãos, do que está escrito. Hoje, eu tenho três partes da Bíblia que eu vou pregar para vocês. Primeiro é princípios e valores, que é a nossa existência, a nossa vida, os nossos valores, que nós temos que dar valor à nossa vida, porque da onde viemos, quem criou nós, quem ele é e o porquê criou. Então, esses são os princípios e valores que está escrito em Gênesis, no capítulo 1, 26 e 28. Então, meus amados irmãos, eu continuo convidando vocês para indicar esse canal para outras pessoas. Falta pouco para chegar aos 10, aos 50 inscritos. Já tenho 40. Falta 10. Cada um de vocês indicar um, já chegamos lá. E essa obra, irmão, não vai ser de minha. Essa vai ser de vocês. Vocês é que vão receber a recompensa pelo esforço, por crer e por acreditar e por ajudar esse canal a entrar nesse processo de santificação. Entendeu? Confrontar os pecados. Porque os pecados roubam a nossa salvação, os pecados anulam a graça da nossa vida e os pecados impedem que as bênçãos do Senhor, as promessas do Senhor Jesus se realizem nas nossas vidas. Amém, irmãos? Então, isso nós precisamos de ter essa consciência. E os princípios e valores são esses aqui, irmãos. Que está escrito em Gênesis, no capítulo 1, verso 26, Deus falou: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Vocês vejam bem, irmão, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Porque o mundo está cada dia mais entrando na perversidade. Não chegam os exemplos que nós temos das profecias, dos fatos ocorridos com o dilúvio, com Sodoma e Gomorra, com o próprio Israel, com o próprio povo que foi tirado do Egito. Não tem prova maior do que essa, que a lei de Deus, a justiça de Deus, não falha, ela não permite coisa errada. Quantos pastores que se diziam pastores, levitas, que estavam cantando, louvando por aí pelo mundo fora, viraram, mudaram, se tornaram porca lavada, voltaram para o lamaçal, para voltar a falar de novo da Aline Barros, daquele é o nome dele lá, esqueci o nome dele, Anderson Freire, e mais uns outros por aí, aqueles mamonas assassinos, eles eram um grupo de levitas na igreja. Aí o demônio mandou um discípulo dele ir lá oferecer gravadora para eles, e eles se perverteram
Deus falou, já que vocês não querem cantar para mim, vocês não vão cantar para o mundo também. Lançou contra a montanha, viraram cinza, e tantos outros. E agora perguntam, vocês querem seguir o mesmo caminho? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Por isso ele irá. E a palavra-chave hoje, irmãos, é frutificai. Entenderam? O que está escrito em Gênesis 1, 28? E Deus nos abençoou e disse: nascei, crescei, multiplicai, frutificai, multiplicai, enchei a terra. E dominai e sujeitai as coisas. Entenderam? Então, a palavra-chave é frutificar. E agora, meus amados irmãos, eu estou perguntando para vocês, que fruto que vocês estão dando? Mateus 3,10. O que João avisou para aqueles povos lá, para os fariseus, para os hipócritas lá? Estavam perseguindo ele. Ele falou, o machado está posto sobre a raiz das árvores. E todas as árvores que não estiver dando bons frutos. Ela deixou bem claro, não é dando frutos, bons frutos. Será cortada e lançada no fogo. Está vendo ali? Frutificai. Aí ele deu um aviso, irmãos. Aquele que não frutifica. Essa, irmãos, essa parte aqui é a justiça de Deus. A primeira parte é a justiça. Depois vem a graça. Então, só nessa parte aqui da justiça de Deus, está escrito aqui, ó. Para quem não frutifica. Mateus 3,10. O machado está posto na raiz. Acabei de falar. Entenderam? Então, irmãos, se você não está dando bons frutos, a justiça de Deus está te pegando. Ela vai te pegar. E a hora que ela te pegar, já era. Porque a justiça de Deus não falha. Está entendendo, irmãos? Esse é tudo aviso, é para a justiça de Deus não te condenar, não te pegar de surpresa. E diz assim, quem não domina os pecados é dominado por eles. Da mesma forma que tudo, aliás, ninguém nasceu sabendo, mas negligenciar a sua, mas não querer aprender é negligenciar a sua própria capacidade. Você vê isso aqui, então, é uma semelhança uma com a outra. Aqui eu vou passar para vocês tudo o que a justiça de Deus condena. Entenderam? Frutificar o que é? Aquele que não frutifica. João 15:2. O que está escrito aqui, irmãos? Vamos ver aqui. João 15:2. Toda vara em mim que não dá fruto, ele tira. Entenderam? Ele limpa todo aquele que dá bons frutos. Todo aquele, ele tira e limpa todo aquele que dá frutos, para que dê mais frutos ainda. Aqui no 4, irmãos, prestem bem atenção, que quem não frutifica, João 15:4, estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar frutos se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Também se não estiver em Jesus, não pode dar fruto. Não dá nada, vai ser cortada e lançada fora. Então, irmã, a frutificação já vem lá do princípio de valores. Agora você me diga uma coisa, meus valores, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, que tipo de vida você está levando
em relação à palavra de Deus e à pessoa de Deus. Se você representa Deus, se é a imagem e semelhança dele, como que você está representando ele? Você é o povo escolhido de Deus? Você tem certeza? E no verso 6 de João 15, o que ele diz aqui? Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e queima. É a justiça de Deus, irmão. Se ele determinou para a pessoa crescer, frutificar e multiplicar e encher a terra, e ele não está fazendo isso por negligência própria, porque poder, autoridade, domínio todo mundo tem, conhecimento todo mundo tem, aprender todo mundo pode aprender, seguir todo mundo pode seguir, dominar os pecados todo mundo pode. E por que não fazem? Que fruto que você está dando? Ou você está dando bons frutos ou maus frutos? Porque está escrito: pelos frutos conhecereis a árvore. Se você está dando mau fruto, é certeza que a árvore também é má. Entenderam? E aí fica, irmãos, essa alerta para vocês sobre a justiça de Deus, princípios e valores. Se ele ordenou nós para frutificar, então vamos frutificar. Vai dar bons frutos, não maus frutos. Porque o mal pertence ao maligno. Bons pertencem a Deus. Estou falando isso por falar, porque todo mundo sabe isso. Sabe muito bem diferenciar o bem do mal. Mas a mesmice, a incredulidade, o comodismo, a dúvida, a preguiça, a incerteza, a insegurança é tudo ação maligna na tua vida, nas nossas vidas. Olha o que está escrito. Quem não domina o pecado é dominado por ele. Então tome conhecimento disso, meus amados irmãos. Porque eu só prego o que é verdadeiro, o que está escrito aqui. Por isso eu me dedico. Hoje de tarde eu estava me dedicando a isso aqui. Hoje de madrugada eu acordei. Eu estava sonhando com essa palavra. Princípios e valores. Eu acordei com essa palavra na minha cabeça. O anjo me acordou falando: hoje você vai pegar isso aqui. Princípios e valores. Se você não está representando Deus, se você tendo a imagem e semelhança dele, você está perdido, irmão. É isso que a mensagem veio para mim hoje de madrugada. Porque Deus está irado, Deus já está a ponto de vomitar todo mundo da boca. E ele já está preparando, o dia já está preparado. As coisas que estão sendo, as profecias, já estão se cumprindo uma a uma. Já se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir. E está próximo. E o objetivo da palavra do Senhor Jesus da Bíblia, de Mateus e Apocalipse, é preparar o povo dele para esse dia. Porque Deus não quer condenar ninguém. O próprio Jesus falou lá em João 12, 47, que ele não veio para condenar o mundo, veio para salvar o mundo. Mas, infelizmente, por causa da justiça de Deus, a maioria vai se perder, vai ser condenada. Por isso, Jesus falou em Mateus 24, muitos são chamados, poucos escolhidos. E muitos escolhidos também vão se perder, vão ser enganados pelo anticristo. Porque estão despreparados. E todo de Mateus, Apocalipse, todos os livros, capítulos e versículos estão
direcionado à preparação, a ensinamento do povo para que não caia nessa tentação da desgraça. Que o dia que Jesus vier, estejam prontos para subir com ele. Porque Jesus virá. Olha aquela parábola do joio e o trigo. Assim é o reino de Deus. Quando Jesus vier, ele e os santos anjos, os joios vão ser queimados, ser lançados no fogo. Mas o trigo vai ser juntado ao celeiro de Deus, que é o céu. E por que ainda estão esperando acontecer as coisas para depois querer mudar? Não tem como mudar, voltar atrás, irmão. Depois que acontecer, já aconteceu. Depois que você cair no pecado, irmão, que você foi condenado, não tem mais volta. Olha, eu estava analisando aí essas festas, essas coisas. Quantos acidentes estão acontecendo nas estradas, nas BR? Quantas vidas estão sendo ceifadas por irresponsabilidade? Vai saber quantos membros de igreja que estão aí, grupo de pessoas que vão viajar junto e vão morrer. Outros já morreram. Por quê? Porque estão fazendo a coisa errada, se diz cristão, mas não são. O que Deus mandou fazer com o joio? Deixa crescer junto, para não arrancar o trigo. Depois mandarei meus ceifeiros a colher primeiro o joio, juntar em maço e jogar no fogo queimar. E o meu trigo será recolhido no meu celeiro. E qual é o celeiro que eu estou falando aí? O reino de Deus, o reino do céu. Essa parábola é muito explicativa, é muito forte. Não entende quem não quer. Poucos pregam isso aqui, muito poucos. Só ficam falando que já querem que Deus cumpra uma promessa que ele não fez. É dar carro, dar dinheiro, dar chave, dar mansão, dar tudo mentiroso. Essas falsas promessas, falsas profecias. Deus não prometeu nada disso. Por isso está escrito: quem não trabalha é bom que não coma. E todo aquele que produz menos do que ganha está roubando, é ladrão, está furtando. Maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Isso é coisa que a justiça está avisando. Eu vou te pegar se você continuar praticando isso. Daí não tem como voltar, meu. Eu aconselho vocês, a palavra está dizendo, comece agora a mudar. Todo mundo é pecador, mas você pode se livrar dos pecados, não precisa praticar ele. Porque o problema está onde é praticar o problema. O pecado. O problema é praticar o pecado. Mesma coisa que a palavra do Senhor. A salvação vem pela prática da verdade. Da palavra. Então o pecado, ele é consumado. Que está escrito em Tiago 1,14. Cada um é tentado e engodado pela sua própria concupiscência. E a concupiscência, depois de concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Estão entendendo, meus amados irmãos? A lei de Deus foi do tempo lá. E vocês prestem bem atenção. Antigamente, a lei não tinha salvação, não tinha julgamento, era olho por olho e dente por dente. Roubou, matou, se prostituía, morria. Matava, morria. Lá não tinha cadeia, não tinha nada. Lá era toma lá da cá. Entendeu? Então, por isso que Deus exterminou o povo com o dilúvio,
exterminou o povo de Sodoma e Gomorra, exterminou, acabou com Israel, com o povo lá da Babilônia, exterminou o povo. Olha, irmãos, veja bem o que Deus fez com aquele povo do Egito. Hoje eu estava fazendo a pesquisa, que eu estava fazendo o estudo dessa palavra, aperfeiçoando, baseado no que foi determinado para mim hoje de madrugada. Aí estava falando aqui, ó. Deus tirou o povo do Egito, da terra da servidão, e estava levando eles para a terra prometida, onde emana leite e mel. Como está escrito lá, que os cachos de uva que dava lá era tão grande que tinha que ter pelo menos 2 homens para carregar um cacho de uva. Você imagina o tamanho, dá para entrar dentro da uva e comer de dentro para fora. E o mel, imagine, você escorria mel das árvores, de tanto que tinha. Era para ficar 40 dias. O tempo de sair do Egito até a terra prometida, 40 dias. Ficou 40 anos. Agora faz o cálculo, irmão. 40 multiplica 40 anos vezes 365 dias. Dá 14.600 dias. Olha, irmãos, que diferença, que castigo o povo teve. Acabaram sendo morrer tudo no deserto, ficaram prostrados até hoje, estão lá, aguardando julgamento. Aonde Deus ordenou que a terra abrisse a boca e engolisse 23 pessoas de uma vez só. 23 mil, não é 23 pessoas, 23 mil. Exterminou os incrédulos, rebeldes, desobedientes, os murmuradores, os idólatras. Acabou com ele, porque para Deus não tem brincadeira não, meu irmão. Para Deus não tem brincadeira. Ou você brinca, só que agora, antigamente era toma lá da cá, agora não. Agora tem a justiça, tem a graça de Deus. E pela graça não é mais a lei, é a justiça. E a justiça, ela vai levando as pessoas, só que ela vai se manifestar no último dia, na hora certa, do jeito certo, e para a pessoa certa. Porque Deus não erra e Deus não falha. Então fica esperto com isso, irmão. E agora a segunda parte, eu já falei do princípios e valores, que vocês não dão valor a quem vocês são, porque vocês representam a imagem de Deus, vocês são imagem e semelhança de Deus, e você não representa Ele, vocês fazem tudo errado, andam conforme o curso do mundo, que é contra, é inimigo de Deus. Então perderam o valor, não estão frutificando, não estão multiplicando, estão se preocupando com si próprio, com seu próprio umbigo. Anulam os princípios e valores. Porque o maior valor que Deus dá para nós, olha só, irmãos, Deus falou, deu ordem aos anjos para se sujeitar a nós. Veja aí, irmãos, quem é os anjos? Se Jesus mesmo deu testemunho de João Batista, que falou, nem um homem nascido de mulher é igual João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. E se confirmou lá também, lá em Apocalipse, quando Jesus enviou o anjo para mostrar as revelações do Apocalipse para João. João pensou que era Jesus, que ele veio tudo de branco, iluminado. Era um anjo. João pensou que era Jesus. Você prostrou os pés do anjo e falou. O anjo falou para ele, não faça tal coisa, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos e dos profetas. Olha a humildade desse anjo com todo o poder que tinha lá de passar para João toda a revelação do Apocalipse. Não foi Jesus, não. Ele mesmo está confirmado isso. Quem falava com João eram os anjos, não era Jesus. E esses anjos falam com todos aqueles que estão com Jesus,
que fazem a vontade de Deus. Agora, meus amados irmãos, caiu minha folha de papel aqui. Vamos para a graça. A graça, irmãos, veja bem se vale a pena. O pecado compensa. João, começa em João. Graça de Deus. João 15:1. O que ele diz? Eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor, ou labrador. Todo ramo que estando em mim e dá frutos, ele limpa para que dê mais frutos ainda. Entenderam? Daí ele fala aqui no 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. Porque sem mim nada podeis fazer. Agora veja aqui, irmão, no verso 6 de novo, que vai na justiça de Deus. Que eu já falei aqui no verso 6 de João. Se alguém não estiver em mim, será lançada fora. Entende? A justiça e a graça estão juntos ali. Aqui no 7, irmão, graça de Deus. A graça. Jesus diz, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quererdes, o que quiserdes, e vos será feito. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, direi tudo o que quiserdes, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Se tiver nele. Ele não está jogando bênção para ninguém aí fora, para ímpio, para quem está no pecado. Esse já é promessa dele, quem estiver em mim. Olha só. Se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, aí você pode pedir o que você quiser. Aí vai ser feito. Isso é graça. Porque lá na justiça de Deus, ele já avisou lá em Apocalipse 15, 3:15. Antes seja frio ou quente, porque como não és quente nem frios, vomitar-te-ei da minha boca. Fecha aí, irmãos, acabou. Ou você está em Deus ou você está fora. Eu tenho uma mensagem aqui da graça, eu vou ter que continuar amanhã, porque o tempo não vai dar para mim fazer isso aqui. Eu vou ir até onde eu posso, tá bom? A graça do Senhor Jesus. Eu comecei ali. Aqui está em João 15:1, Apocalipse 2:7. E ainda tem mais ainda, irmãos. Quem vencer é a graça. Jesus está oferecendo para quem vencer. Você quer ver uma coisa? João 15, já falei. Eu sou a videira verdadeira, vós somos os ramos. Agora vamos para Apocalipse, do capítulo 2, verso 7. Amém, irmãos? Todas as 7 cartas que João escreveu para Apocalipse, para as igrejas da Ásia, as 7 igrejas, ele está falando isso. Entenderam?
A letra 3, 2, começa no 2. Quer ver uma coisa aqui, ó? Na primeira carta, aqui no verso 7. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Entenderam? Aqui no verso 11, que é a segunda carta a Esmirna, a igreja de Esmirna. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Que eu só vou passar aqui para vocês verem aqui uma coisa. E no verso 2, 21 diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele o que recebe. Isso é tudo no 2. No verso 2, no capítulo 2 também. No verso 26. Olha só. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro os regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi do Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz às igrejas. No verso 3, é o que vencer. No capítulo 3, no verso 5, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está entendendo? Ao que vencer, receberá tudo. E aqui no verso 22, irmão, 3, 22, a quem vencer, eu o farei coluna do templo do meu Pai, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Pai, do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Então você vê que Jesus constituiu a igreja e designou anjos para dirigir a igreja. Entenderam? Daí aqui no verso, capítulo 3 ainda, no verso 21, mais uma palavra, ao que vencer. Ao que vencer, lhe concederei que se assente, olha só, comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que a igreja, o que o anjo diz à igreja. Entenderam, meus amados irmãos? E aqui no livro de Apocalipse, capítulo 21.
Verso 7. Ao que vencer, ele dará todas as coisas. E eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Aí agora vamos aqui para a justiça de Deus, para a condenação. E no verso 8 de Apocalipse 21, diz: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos feiticeiros e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos. Qual é o lugar deles? A sua parte será no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Essa é a justiça de Deus, irmãos. Eu falei princípios e valores, eu falei da justiça de Deus e falei da graça do Senhor. Agora fica com vocês aí. Cada um decide o que vocês querem. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus e Deus abençoe a todos.